Fala, afiliados, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles, filósofo grego, na verdade macedônio, mas que viveu na Grécia Antiga, discípulo de Platão, naquele contexto ali da filosofia clássica grega, né, os três principais filósofos gregos, né, a tríade Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles, considerados por muitos um dos maiores filósofos da história da filosofia e um dos maiores ali também da filosofia grega para alguns. Ele é o maior do que Platão e que Sócrates também. Então vamos falar um pouquinho da metafísica aristotélica, as definições, mais precisamente as definições da metafísica aristotélica, ou seja, da ontologia, do estudo do ser enquanto ser, ou da filosofia primeira, como ele denominava. Recebeu o nome de metafísica por conta de Andrônico de Rhodes, que ao catalogar as obras de Aristóteles depois da morte do mesmo, colocou as obras da física, né, e na biblioteca lá ele colocou depois metafísica, que significa depois da física. Acabou se consagrando como aquilo que está além da física, ou seja, o mundo das essências, ou o mundo espiritual, porque Aristóteles também vai tratar aí a teologia, o mundo suprassensível, não suprassensível na mesma perspectiva de Platão, mas uma realidade para além do mundo físico. Então, o que é a metafísica? É a ontologia, o estudo do ser enquanto ser, ou a filosofia primeira para Aristóteles. É a ciência das causas, que busca as causas primeiras e últimas de todas as coisas. E quais são as 4 causas principais, segundo Aristóteles? A causa material, a matéria de que as coisas são feitas, tudo que existe possui 4 causas. É a causa material, que é a matéria da qual a coisa foi feita. Por exemplo, essa mesa aqui, onde estou amparado, uma mesa de madeira, a matéria dela. Formal, a forma de mesa. Eficiente, quem fez, provavelmente um marceneiro. Né? E afinal, para que ela serve? Para poder sustentar objetos. Né? A etiologia, que é o estudo das causas. Então, a ciência das causas significa, ou traduzindo para o grego, é etiologia. Logia é estudo, etios é as causas. Também é considerada, chamada por ele, a ciência do ser enquanto ser. Né? O ser se diz para ele, segundo Aristóteles, de muitos modos, ou seja, de muitas maneiras. Né? Tem a parte acidental, acidente por si, que são as categorias, verdadeiro, falso, potenciato, é a ontologia, o estudo do ser, a ciência do ser. Né? Então, as causas acidentais e as causas essenciais, os substanciais. Então, ele vai também separar essas duas categorias, acidente, né, e as causas acidentais. Dentre as categorias acidentais, nós temos a qualidade, né, a quantidade, a relação, né, qualidade, quantidade, relação, ação, substância, paixão, onde, quando, ter, jazer. São as 10 categorias da ontologia, da ciência do ser, principalmente as causas acidentais do ser, segundo Aristóteles. Todo ser tem essas 10 qualidades, né? Qualidade, todo ser tem uma qualidade, tem uma quantidade, né? A medição ali tem uma relação, tem a ação, tem a substância, que é a essência, tem a paixão, tem o onde, né? O quando, o tempo e o lugar ali, né? O tempo e o espaço, ter e jazer. Tem algumas características, e jazer também. É a ciência da substância, a substância aí é a usiologia. Ousios é a substância em grego, é a principal das categorias no estudo do ser, segundo Aristóteles. A substância se refere em todas as outras categorias e todos os significados do ser. A substância é a que faz de um ser o que ele é a sua essência. E o que é a substância em geral? A substância em geral é a matéria, mas de forma imprópria, né? Porque a matéria pode mudar, e a forma principalmente, que é a essência, né? E é principalmente a união de matéria e forma, né? O sínodo dessas duas é o ilemorfismo, como diriam os gregos. Morfé, forma, ile, matéria em grego. Quais substâncias existem, segundo Aristóteles? Existem 3 tipos de substâncias. As substâncias sensíveis e corruptíveis, por exemplo, os entes do mundo sublunar, que são os entes desse mundo aqui no qual nós vivemos. Os sensíveis e incorruptíveis, que são os corpos celestes do mundo supralunar, feitos de éter. Ele acreditava que os corpos celestes, as estrelas, por exemplo, eram seres feitos de éter, né, supralunar e incorruptíveis, ou seja, não sofriam um processo de corrupção, não eram efêmeros, eram eternos. E os suprassensíveis e incorruptíveis, que são as inteligências divinas, né? Então não sofrem processo de corrupção, são eternos e são suprassensíveis. Nós não podemos percebê-los com os nossos sentidos. Os sensíveis e incorruptíveis nós podemos, né? Os corpos celestes nós podemos vê-los, não podemos tocá-los ainda, né? Agora podemos, né? A luz nós já conseguimos tocar. Então, ele vai trabalhar também na sua metafísica, a ciência de Deus, a teologia,
A substância suprassensível seria Deus, não um Deus numa perspectiva cristã ainda, um Deus na perspectiva grega, uma divindade com uma outra característica, apesar de que depois Tomás de Aquino vai se apropriar dessa metafísica para construir a metafísica cristã. Então, o que é a substância suprassensível? Deus, segundo Aristóteles, né? A existência da substância suprassensível se demonstra a partir do tempo e do movimento, segundo ele. São as provas aí que depois também Tomás de Aquino vai resgatar nas suas 5 provas da existência de Deus. Então, essa substância suprassensível ela se demonstra a partir do tempo e do movimento. Nós podemos percebê-la, né? A causa do tempo e do movimento é o motor imóvel, seria Deus aí, o motor imóvel. Motor imóvel por quê? Porque ele não se move. Porque se ele se movesse, ele seria um ser sensível, um ser também corruptível. Então ele não se move, ele é imóvel, mas ele move todas as coisas. Por que ele move? Ele move através da atração. Todas as coisas se sentem, tudo que existe se sente atraído para esse motor primeiro, que é o motor imóvel. O motor imóvel é um motor que move o mundo por atração, é a causa final de todas as coisas. Ele não é a causa primeira, não é ele que criou, até porque os gregos não tinham essa concepção de criação, a partir do nada, que essa é uma concepção cristã. O mundo é eterno, né, e Deus sempre existiu, assim como o mundo sempre existiu. Mas Deus é superior ao mundo e atrai o mundo para si. Ou esse motor imóvel, né? Então ele é a causa final, não a causa primeira. O mundo é atraído pelo motor imóvel porque é o ser mais perfeito, né? O motor imóvel, por ser imóvel, ele é perfeito. Ele não muda, ele não sofre o processo de corrupção, ele não é possível ser percebido pelos nossos sentidos, então por isso também ele não sofre das imperfeições. É de fato aí pensamento de pensamento, ou puro pensamento. Depois o Tomás de Aquino vai pegar muito dessas categorias desse pensamento para poder construir a metafísica cristã. Enquanto é pensamento que pensa a si mesmo, né, ele não tem matéria. E é, portanto, puro ato. Então, ele é ato puro, né, e puro pensamento. Então, ele é puro todas as coisas. Além do motor imóvel, que move diretamente o primeiro céu, existem outras 55 inteligências que movem os outros céus. Então, uma perspectiva aqui politeísta, como era dos gregos. Então, existem outras 55 inteligências, que é a espécie de divindades também inferiores ao motor imóvel, mas com caracteres de divindade também. Então Deus não criou o mundo que é eterno, mas move todas as coisas por atração e não porque ele vai lá e mexe as pecinhas do mundo, né? As coisas que existem no mundo sensível são atraídas para ele. Então o motor imóvel ele tem supremacia hierárquica, ou seja, ele está acima de todas as outras inteligências divinas e de tudo que existe. As inteligências divinas não são criadas por ele, mesmo que eles sejam inferiores. Então são espécies de divindades aí, mas divindades inferiores. Seriam os anjos aí, na perspectiva cristã, ou seriam os deuses inferiores até no politeísmo grego, né? Nós temos ali as divindades superiores e as divindades menores. No final das contas, acabou que Zeus se tornou o Deus Supremo, mas já teve em algum tempo, né, segundo a mitologia, o Cronos como Deus Supremo, teve Urano também, né, teve o Caos como Deus primordial. Então tem essas divindades, isso na perspectiva politeísta grega, mas na perspectiva do pensamento de Aristóteles, essa divindade é muito mais racional do que essas divindades politeístas, que inclusive foi criticada por Sócrates, foi criticada também por Platão, e Aristóteles também não as referenta, porque são deuses com características humanas, e a divindade, o deus aristotélico, é um deus puramente racional, é ato puro, né, porque ele não tem potência, ele está tudo em atualidade, né, ele não tem potência de ser nada, quem tem potência são essas criaturas, nós, por exemplo, temos potência, né? Essa mesa aqui em ato ela é mesa, mas em potência ela pode ser outra coisa, pode virar lenha, pode virar uma fogueira. Eu em ato sou professor, mas em potência posso ser um aposentado, né? Se não acabarem com a aposentadoria até lá, apesar que já dificultaram bastante. Então é isso, o primeiro motor ele não tem potência nenhuma, ele é ato puro, ele é pura atualidade de todas as coisas e puro pensamento também. É uma perspectiva muito mais racionalizante da divindade de Deus. Então é isso aí. Essas são as definições da metafísica aristotélica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo que possa ajudá-los aí na hora de conhecer esse pensador. Hasta la vista, babies, e até a próxima. Quem curtiu o canal é só dar um like. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações.
Deixe também seus comentários, sendo que você tem achado dos vídeos, e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os mais de 4 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles garotos por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso e hasta la vista, babies, e até a próxima.